Olá, seja muito bem-vinda ao Rosa Choque, um podcast do Clube Soroptimistas de Presidente Prudente, um espaço feito por mulheres e para mulheres, onde damos voz às histórias, lutas, conquistas e sonhos de quem transforma o mundo todos os dias. Neste canal, vamos falar sobre a saúde da mulher, relacionamentos, moda, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direitos, autoestima e muito mais. Aqui, cada episódio é uma oportunidade de empoderamento, informação e acolhimento. E hoje, para abrir com chave de ouro o nosso primeiro episódio, temos a honra de receber duas mulheres incríveis. Dona Undina Barbosa, fundadora e atual presidente do Clube Soroptimistas de Presidente Prudente, e doutora Eunice Cruz, advogada, associada e tesoureira do clube, com uma trajetória inspiradora de atuação pelos direitos das mulheres. Fique com a gente, prepare seu café, seu chá, seu coração, porque agora o Rosa Choque está começando. Solta a voz, com coragem, vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Curta, compartilhe e comenta. Se inscreve em nossas redes sociais, @RosaChoquePodcast. Undina, muito prazer, muito obrigada por ter aceito esse convite. Você é fundadora e atual presidente do Clube Soroptimistas aqui de Presidente Prudente. Poderia compartilhar com a gente como surgiu a ideia de criar aqui na cidade e quais foram os principais desafios no início? Pois não. Olha, foi um desafio mesmo, viu, Fabi? Porque nós estávamos aqui num grupo de mulheres, amigas, né, inclusive professoras, lecionando, e uma delas, Nadir Boldrini, era Nadir Aidamos Boldrini, disse assim para o grupo: olha, eu tenho uma amiga em Campinas, a Conceição, que fala muito de um clube de mulheres, né, que atuam com mulheres que têm necessidade de serem ajudadas, e a gente gostaria de ouvir, ela quer vir conversar conosco. Tá bom, então ela falou isso uma vez, depois num intervalo de aulas novamente, e um belo dia Nadir disse: olha, a Conceição está vindo para minha casa, eu quero que vocês compareçam para a gente poder bater um papo por um chá. E assim fomos lá para o chá. E aí a Conceição explicou para a gente o que é o sorotimismo, o que é um clube sorotimista, e nos motivou para que também trouxéssemos para Presidente Prudente essa realidade, né? Começou assim, esse namoro demorou um tempo, esse namoro foi quase um ano para que a gente pudesse se conhecer, estreitar os laços, conhecer a organização, não é? E realmente convidar pessoas para estarem aqui. Então, foi assim que começou, e o grande desafio foi justamente o perfil das mulheres que poderiam compor e que queriam ser voluntárias, mas voluntárias com compromisso e responsabilidade. Muito bem, compromisso e responsabilidade. Você conseguiria explicar aqui pra gente o que significa a palavra soroptimista? Olha, essa palavra ela é a junção de duas outras, né? Soror, que significa irmã, e ótima. Então, irmãs para o melhor, ou melhores irmãs, não é isso? Esse é o significado da palavra. Então, aí ficou sorotimista. O pezinho, a gente às vezes nem pronuncia, ele existe ali, né? Então, a gente fala sorotimista, né? Irmãs para o melhor, irmãs unidas para o melhor. Ao longo dos anos, você ocupou diversos cargos dentro da organização, incluindo a presidência, em várias gestões e a governadoria da região Brasil. Quais momentos você destacaria aqui pra gente como o mais marcante nessa trajetória? Olha, para eu dizer para você, o mais marcante, existiram vários momentos, né? O primeiro momento, assim, que nos marcou muito foi pensar nesse compromisso, porque compromisso é compromisso, né? Mesmo sendo voluntário. Então, nos marcou pessoalmente, então, porque nós tivemos que fazer um juramento, né, de que estaríamos comprometidas com a missão sorotimista, né, com os objetivos da organização.
Então, por isso, conhecê-la muito bem. Mas, olha, fala bem da verdade, depois que começamos a desenvolver os trabalhos, eu me lembro quando a gente conseguiu fazer um curso para mulheres de edificações, por exemplo. Aquilo nos marcou bastante. Nós conseguimos formar profissionalmente 34 mulheres nos bairros de Presidente Prudente, pintoras edificando. Elas foram para o mercado de trabalho, que era um mercado praticamente dominado só por homens. E as 34 foram seguindo essa profissão. Isso aí marcou bastante, sabe? Um outro episódio, um outro curso que a gente fez, esse chamava-se Colorindo Vidas, sabe? Nós marcamos com esse nome, esse evento. Um outro, Fazendo Arte, por exemplo, nós fomos no Morada do Sol e reunimos algumas mulheres que elas estavam precisando aumentar a sua renda de alguma forma, elas tinham muita dificuldade para conseguir um dinheirinho a mais para poder manter a sua família e o seu lar. E aí, então, pensamos, na época estava assim, muito em evidência, fazer caixas, né? E principalmente recicláveis, né? De material reciclável. Então, o que nós fizemos? Nós juntamos essas mulheres, fizemos o curso, começamos, então, primeiro com orientação dos cursos, postura, conseguimos um profissional voluntário e fizemos curso de embalagens. Elas faziam caixas para embalagens, tanto de presentes, todo tipo de embalagem, e começaram a comercializar isso. Então, elas começaram a se destacar e vender isso no mercado. Para a gente foi um marcante também, né? Um momento de governadoria, vamos dizer assim, também marcante, foi trazer para Presidente Prudente um congresso. Nós trouxemos para Presidente Prudente um congresso sorotimista. E isso fez com que a cidade toda, né, estivesse envolvida, porque nós tivemos aqui mulheres do Brasil todo, inclusive do exterior, uma delas que veio para prestigiar o congresso, né? Então, foi um momento que nos marcou bastante também. Outro momento marcante foi quando nós fomos convidados na governadoria, representando o Brasil, para estar em Vancouver, no Canadá, para receber um prêmio de excelência regional, por nós termos no Brasil desenvolvido projetos realmente que traziam a melhoria da situação da mulher na sua comunidade, né? E também, ao mesmo tempo, mais associadas pelo Brasil todo. Então, inúmeros momentos, sabe? Hoje, atualmente também, eu posso dizer para você, nós temos um projeto, por exemplo, Mulheres em Harmonia e o projeto Mulheres Conectadas, em que pequenas empreendedoras que estão começando, nós estamos com alguns cursos e elas fizeram a inteligência artificial, elas estão aplicando na sua vida. Isso também é contagiante para a gente. Quantos projetos nós temos hoje ativo no clube? Olha, nós temos projetos que nós temos que cumprir, né, que são projetos internacionais, por exemplo, Viva o Seu Sonho, para mulheres, né, que são arrimos de família. Temos projeto para jovens de 14 a 18 anos, que é a iniciação profissional, né, e temos projetos locais. E os projetos locais que nós estamos desenvolvendo são projetos que estão trabalhando o empreendedorismo entre mulheres. Muito obrigada. Nascemos no coração de Maringá e hoje somos UniCV. Florescer conhecimentos e transformar a vida das pessoas pela educação faz parte do nosso propósito. E é por isso que, desde 2018, nós expandimos horizontes e passamos a ofertar educação à distância para todo o Brasil. Hoje, somos mais de 60 mil alunos e 750 polos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Oferecemos cursos nas áreas da saúde, gestão, tecnologia, jurídica, engenharias e da educação, para que você viva a experiência da graduação do seu jeito. Trabalhamos com o objetivo de formar profissionais responsáveis e inclusivos. Por isso, investimos em um time diverso, formado por colaboradores e professores que prezam pelo acolhimento do nosso aluno desde o primeiro contato.
Faça parte da transformação e estude com quem tem credibilidade. Viva a experiência de ser UniCV. Bom, agora a doutora Eunice Cruz, muito prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente. Doutora Eunice, além de advogada, você atua como tesoureira do Clube Sorotimista, aqui de Presidente Prudente. Possui uma vasta experiência em projetos sociais e participação em congressos internacionais. Poderia contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional, como ela se conecta com o trabalho do clube? Sim, claro. Antes é um prazer estar aqui, né? Muito prazer. E nós temos realmente uma participação há muito tempo já no Clube Sorotimista. E eu comecei a minha vida profissional no ambiente corporativo privado, mas eu sempre fui atraída pelo desenvolvimento, pelo trabalho social, pelo trabalho voluntário. Quando eu fiz a minha transição de carreira para o direito, comecei a atender os meus clientes, que na grande maioria eram mulheres. Eu comecei a sentir as dores das mulheres e comecei a perceber que eu precisava me especializar nas matérias ligadas aos direitos das mulheres, para que eu pudesse atendê-las de uma melhor forma. E aí eu fui buscar conhecimento nessas áreas e acabei tornando-me especialista em algumas delas, né, como direitos humanos, direito das mulheres, e comecei também a me introduzir nos espaços onde eram discutidas as políticas públicas para mulheres, por exemplo, nos conselhos municipais, e comecei a participar de congressos onde a temática era voltada para mulheres. Ingressei também no Sorotimismo, que é uma organização voltada para melhorar a vida de mulheres e meninas, e outras organizações das quais eu também faço parte. E em 2004 eu fundei a minha empresa, que chama-se Girassol Desenvolvimento Humano, onde lá eu trabalho basicamente com mulheres. Então eu trabalho em várias partes do Brasil e do exterior, e sempre o foco no desenvolvimento das mulheres, para que as mulheres possam despertar o seu potencial e fazer com que as mulheres se sintam valorizadas. E é o meu trabalho hoje também dentro do Clube Sorotimista, com palestras, com treinamentos, é a minha forma de colaborar com o bem-estar da mulher e construir o meu legado. Muito bem. Doutora Eunice, consegue trazer aqui para a gente como foi que isso nasceu dentro de você? Olha, esse sentimento de tentar melhorar a vida do próximo, eu aprendi desde muito pequena. Quando eu tinha 4 anos, até onde eu consigo voltar, eu me lembro que praticamente todos os domingos o meu pai fazia uma cesta de guloseimas e esporadicamente de roupas e alimentos, e eu morava em Santo Anastácio, e nós íamos nas instituições que abrigavam ali meninos, velhos, carentes, e íamos até ao presídio. Então, aquilo despertou em mim essa necessidade de dividir o que eu tinha com as outras pessoas. E eu fui crescendo e eu fui fazendo isso de uma forma bem natural dentro da minha vida, e depois, quando eu já estava adolescente, eu também continuei com esse trabalho voluntário dentro da Igreja Batista, lá de Santo Anastácio, da qual eu era membro, e nós fazíamos cultos na cadeia, no Asilo dos Velhos, no Lar dos Meninos, vínhamos a Bernardes, que tinha o Lar das Meninas. Então tudo isso foi incutido em mim pelo meu pai. Cada vez que eu estou trabalhando em benefício do outro, eu estou fazendo em memória dele. Ai, que lindo, obrigada. Bom, você participou do Congresso da ONU, apresentou trabalhos em diversos países, atua em conselhos importantes no Brasil. Como essas experiências internacionais influenciaram na sua atuação aqui em Presidente Prudente? Bem, a minha curiosidade me levou, na verdade, a participar desses inúmeros congressos, porque eu sempre gostei de saber o que acontecia com as mulheres de outros países, porque nós conhecemos aqui o nosso entorno, mas eu queria saber o que acontecia lá fora.
E aí foi quando eu comecei a me interessar em participar de conselhos, como eu já te disse, por intermédio de várias organizações, da própria Sorotimista. Então, eu me tornei conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em Brasília. E ali eu comecei a participar de congressos internacionais, inclusive fazendo parte da delegação brasileira para participar dos congressos. E até um pouco antes disso, eu participei em 1995 no Congresso da China, no Beijing mais 30, que foi onde começaram, assim, ali foi a 4ª Conferência da Mulher, mas foi a que mais marcou, porque foi onde foram discutidas várias políticas para mulheres mesmo, onde houve a criação de regras e de normativas em relação aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Até então a gente não tinha nenhuma legislação que falava sobre isso. E depois eu estive durante 6 anos participando da CSW. A CSW é a Comissão do Status da Mulher, que é realizada pela ONU, lá em Nova York. Então, eu estava conselheira, né, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e eu participava ali levando relatórios das nossas políticas públicas, do que a gente estava fazendo aqui no Brasil, para que outras mulheres também pudessem assistir, da mesma forma como eu assistia exposição de mulheres de muitos países. Havia 193 países participando durante esses 6 anos, e até hoje ainda estão lá, e ali a gente discute políticas para mulheres. Em 2015, eu participei também ativamente da criação dos ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E, dentre eles, nós trabalhamos muito para incluir políticas públicas para mulheres. Então, nós temos vários ODSs que eles trabalham quase que especificamente para melhorar a vida das mulheres, né? Nós temos o acesso à educação, um dos ODSs que fala de acesso à educação para todos. Nós sabemos que a mulher precisa ter melhorado a sua situação de educação, de trabalho, de entidades, enfim. Foram muitas participações e eu fiquei sabendo que o Brasil, nós temos até um pouquinho de melhoras em relação a muitos outros países subdesenvolvidos. Nós temos países que têm situações terríveis, como os casamentos arranjados, a proibição das mulheres de trabalharem, a violência muito maior que aqui no Brasil, as mutilações infantis, mulheres que tinham que andar de barco 12 horas depois que entravam em trabalho de parto em alguns países da África. Então a gente percebia, eu via ali que nós precisávamos e precisamos lutar a cada dia. E isso tudo fez com que eu trouxesse essa minha experiência para o meu habitat, para a minha vida, para a minha cidade hoje, Presidente Prudente. Então eu quero transformar e ajudar a mudar a vida dessas mulheres e meninas aqui da minha cidade, com toda essa minha experiência e conhecimento de lá de fora. É uma grande experiência. E você relatou algumas situações que acontecem em outros países. Teve alguma história em específico que você trouxe assim no coração para Presidente Prudente, que te motivou a fazer algo a mais? Olha, tem muitas histórias, mas eu tenho assim bem guardado no meu coração a história de uma menina indígena do Sudão, e ela trabalhava para ajudar a mãe na criação de mais 4 irmãos. E ela tinha 12 anos. E a mãe um dia apanhou tanto do marido, que não era o pai dessa menina, era pai de mais 2 irmãos ou 3, não me lembro, que morreu. E essa menina, essa indiazinha, teve que ficar cuidando dos irmãos. E ela foi guerreira, ela foi à luta e ela trabalhou e ela esteve lá em uma das CSW, se não me falha a memória, na de 2017, e ela estava então com 21 anos e ela contou a sua experiência e ela era uma ativista incansável dos direitos da mulher. Então sempre que eu começo a falar disso eu me lembro, ela chamava-se Sophie e era escurinha, pequenininha, magrinha, mas quando ela abria, eu até me arrepio quando me lembro, quando ela abria
aquele peito para contar as histórias ou para reivindicar alguma coisa, as paredes daquela ONU tremiam. Então, é um relato, assim, uma experiência que foi bem marcante na minha vida. É uma força que às vezes a gente acaba desanimando, né? Porque projetos sociais são difíceis também, tem as suas dificuldades. Mas aí quando você lembra da Sophie, sim, traz aquela força de volta. Exatamente. É a Sophie e meu pai. A Sophie e seu pai. São meus 2 heróis. Que bom que a gente está podendo compartilhar um pouco da história. Sim, é muito importante isso, né? Para quem ainda não conhece, o que é o Clube Sorotimista aqui em Presidente Prudente e qual é a sua missão principal? O que vocês poderiam trazer aqui para a gente? Olha, o Clube Sorotimista, na verdade, ele é uma organização internacional de voluntárias, né? E é integrado, então, por mulheres profissionais, mulheres executivas, aposentadas, donas de casa, que estão comprometidas em melhorar a vida de outras mulheres e meninas na sua comunidade e ao redor do mundo. Quer dizer, aqui em Presidente Prudente, no caso, né? E as demais, cada uma na sua cidade, no seu estado, no seu país, né? Então, seria essa questão o que é a organização sorotimista, né? E, assim, pensando que Presidente Prudente é uma cidade de referência para as cidades menores, né? Uma curiosidade, consegue abranger também mulheres e meninas de outras cidades, de cidades como Regente, Pirapó, cidades que estão em torno de Prudente? Elas são convidadas também para estarem, sim, né? Tanto há interesse, conforme a localização, em fundar um outro núcleo, né? Na própria cidade, mas nada impede que as próximas frequentem, por exemplo, o Clube de Presidente Prudente. É bom salientar, Ondina, só para complementar, nós temos clubes sorotimistas pelo Brasil afora. Então, muito embora aqui em Presidente Prudente tenhamos só nós, né, nós temos a grande alegria de saber que em muitas outras cidades, acho que 27 ou 28 cidades, né, Ondina? Sim. Nós temos clubes sorotimistas com esse mesmo tipo de atuação e temos clubes muito fortes, que nós tentamos imitá-los dentro dos nossos projetos, que trabalham fortemente com meninas, com mulheres, e isso aí é uma alegria para nós aqui em Prudente saber que nós temos companheiras em vários outros estados trabalhando no nosso mesmo objetivo. E nós temos encontro, por exemplo, nesse caso, como a Eunice citou, que existem outras das cidades, então nós temos, além dos congressos anuais, nós temos um encontro que chama-se Interclubes. Então, esses interclubes são as cidades daquele estado, por exemplo, o estado de São Paulo, todas as cidades se reúnem para poder trocar ideias, contar suas experiências, não é? E realmente seria como beber água da fonte, vamos dizer assim, né? Ter novamente a motivação para continuar um trabalho. Sim. O clube, ele atua na prevenção da violência contra a mulher, né? E no incentivo ao empreendedorismo feminino. Vocês conseguiriam citar para a gente alguns exemplos? Como é feito esse trabalho? Bom, aqui em Prudente, nós trabalhamos com as campanhas contra a violência, né? Nós temos também um projeto do sorotimismo, que é todo dia 25, que é o dia da não violência contra a mulher. Então, todo dia 25 nós trabalhamos, criamos divulgações, às vezes alguns projetos, manifestações nas ruas, muitos clubes fazem visitas, enfim, são vários projetos que são feitos nesse sentido contra a violência e contra o tráfico de mulheres também, que é uma outra pauta do sorotimismo. E para a educação das mulheres, nós temos o trabalho nas escolas. Recentemente nós fizemos um trabalho numa escola que me falha agora o nome, mas nós trabalhamos com 8 ou 10 classes de meninas e inclusive a gente trouxe os meninos para aproveitarem do conhecimento, falando sobre a questão da violência contra mulheres, falando sobre o primeiro emprego, falando sobre a vocação deles para o mercado de trabalho. Foi um trabalho muito bom que capacitou e nesse aspecto muitos meninos, muitas meninas e os meninos vieram aí junto, porque nós trabalhamos na escola e não poderíamos trabalhar ali, separar os meninos e meninas. Então, são muitos projetos que são feitos nesse sentido. O projeto Mulheres em Harmonia, agora, também recentemente,
trabalhou questões emocionais, questões de problemas mesmo com as mulheres, com mais ou menos 30 mulheres que participaram de 8 ou 10 encontros, onde foram tratados vários temas ligados mesmo às questões emocionais e até também sobre o empreendedorismo, né, a capacitação empreendedora. Então, são vários projetos que a gente tem nesse sentido. Eu achei muito importante quando você disse que na questão da violência não trazer só as meninas, né? Não se fala em encerramento, fim da violência, sem trazer os meninos como protagonistas também dessa história, né? Exatamente. Nós temos, inclusive, um projeto que começa falando com a menina, começando no namoro, mostrando para as meninas o que é e o que não é um namoro saudável, né? Porque nós sabemos que tem alguns tipos de violências que elas começam assim de forma bem vagarosa, bem sutil, bem disfarçada, e muitas meninas às vezes não percebem. E o pior, algumas meninas acham lindo o namorado brigar por conta delas, ou até dar um empurrão, ou dar um apertão, porque elas pensam ou entendem que ele está sentindo ciúmes e elas se sentem valorizadas com isso. Então, o nosso papel é mostrar para essas meninas que o valor delas não é esse. O valor delas é sonharem alto, é irem adiante, é buscarem o seu lugar ao sol, sem a necessidade de estarem com um homem ao seu lado. Ter um homem ao lado é muito bom, mas não deve e nem pode ser o principal objetivo das nossas meninas. E amor e violência nunca andam juntos. Exatamente. Isso aí acaba trazendo uma dependência emocional muito grande. E hoje nós temos muitas mulheres, né, Ondina, que a gente sabe, que vivem com homens apanhando e sendo desvalorizadas e se submetendo às piores coisas por conta da dependência emocional. E para não dizer também da dependência financeira, mas há algumas que nem dependem financeiramente, mas a dependência emocional faz com que essa mulher fique, e aí às vezes acaba sendo morta, como nós temos visto aí o aumento desses casos de feminicídios, né? Infelizmente ainda temos aí números altíssimos, e principalmente em cidades do interior. Sim. Temos lives também, muitas lives, né, a respeito, né? Então, o nosso trabalho é mais no campo mesmo da prevenção, não é? Fizemos, lembrei de quando você disse do que tocou, por exemplo, com os jovens, nós fazíamos o Jovem Cidadão, né? E fazíamos, então, alguns fóruns, então, com debates, e eles apresentavam soluções para o caso de violência doméstica, como é que eles entendiam isso, como é que é a questão do tráfico, sabe? De meninas, de mulheres e de meninos também, né? Então, sempre trabalhando na prevenção, né? E quanto mais cedo trabalharmos na prevenção, teremos um futuro melhor. Exatamente. Né? Muito importante esse trabalho com os jovens. E uma das coisas marcantes também foi quando nós conseguimos aqui, em Presidente Prudente, entregar um grande prêmio a uma dessas mulheres que era boia fria, né? Ela vinha de uma situação muito difícil e o objetivo era fazer com que ela crescesse, principalmente conseguindo, através da educação, né? Então, ela passa, é um dos programas, né? Que é um programa mais internacional, que começa local, depois em termos de país e depois em termos de mundo. E uma das nossas candidatas conseguiu, na época, receber $15 mil para começar a poder organizar sua vida. Isso foi muito marcante também. Nossa, foi muito marcante. dá uma sensação... Poder transformar uma vida, né, através da ajuda. É isso. Isso foi muito bom também, né? Ai, maravilhoso. Dá uma sensação de que estamos no caminho certo. Exatamente, né? Exatamente. Doutora Eunice, você como advogada e tem contato direto com histórias de mulheres que enfrentam situações de violência, vulnerabilidade, desigualdade. Quais são os maiores desafios que você percebe no acesso à justiça para essas mulheres? Olha, começa no próprio aparato judicial. Então, vamos imaginar aqui, uma mulher sofre uma violência em casa, ela tem filhos, e aí
o marido sai da casa e ela fica lá toda machucada. Então já começa a dificuldade por aí, porque ela vai para uma delegacia, se estiver em horário que a delegacia das mulheres estiver funcionando, ótimo, ela vai ser atendida por profissionais mulheres. Se não, ela vai ser atendida por profissionais homens, que lamentavelmente estarão sempre mais a favor dos homens. E às vezes ali ela acaba sendo até subjugada, não entendida, tem que repetir a história várias e várias vezes. Dali ela precisa ir para o IML para fazer exame de corpo de delito e muitas vezes essa mulher não tem nem dinheiro para se locomover, não tem nem pessoas para deixar em casa com seus filhos, então é uma situação muito complicada. Então nós temos trabalhado com plantões na Delegacia da Mulher, onde tem sempre uma advogada todos os dias atendendo essas mulheres vítimas de violência. Mas a dificuldade das mulheres quando elas são vítimas de violência e na busca, né, da justiça, mesmo em outras situações de não violência, como guarda de filhos, pensão alimentícia, o próprio aparato judicial ele já traz um grande fator complicador na vida dessas mulheres. Não existe a facilidade. Quando eu estava lá no Conselho Nacional, nós aprovamos várias casas da mulher em algumas cidades brasileiras. Campo Grande tem, Curitiba tem, São Paulo tem, Brasília tem, mas nas cidades menores é mais difícil. Por quê? Porque nessa casa da mulher brasileira, todo o aparato judicial necessário, desde o primeiro atendimento até o acolhimento, se fosse o caso, para essa mulher não ficar exposta e ser encontrada pelo seu agressor, está tudo num lugar só. Então, essas casas da mulher brasileira foi um projeto muito bem pensado, estudado, desde 2006, 2007 que se trabalha isso e continua se trabalhando para se colocar mais casas da mulher brasileira. E isso não é uma coisa tão difícil, inclusive nos próprios municípios do Porto de Prudente. Nós já temos aqui algum aparato judicial no sentido de acolher a mulher, mas depois que ela já passou por toda essa via crucis para conseguir ser atendida. Então, a maior dificuldade mesmo é no próprio aparato judicial. Acaba acontecendo uma violência institucional com a mulher. Exatamente, essa é a violência institucional, é a violência estrutural que, se ela está... Inclusive, nós fizemos algumas denúncias há algum tempo e houve uma determinação do Ministério Público de que se fizesse um treinamento com os funcionários que estavam na linha de frente do atendimento dessas mulheres, para eles serem realmente mais acolhedores, mais sensíveis ao problema da mulher. Precisa não ter o dom, mas ter afinidade com esse tema, porque você coloca ali uma equipe multidisciplinar, como psicólogo, assistente social, orientador jurídico, que não tem afinidade com o tema, só vai, mais uma vez, institucionalizar o sofrimento da mulher. Eles precisam de treinamento, né? E até uma outra coisa boa de comentar é que, há algum tempo, foi criada uma lei que obriga todo estabelecimento de acolhimento hospitalar a denunciar, ou seja, fazer um boletim para a polícia de toda mulher que chegar ferida no hospital. Porque tem muitas mulheres que chegam lá todas machucadas e falam que caíram, que foram atropeladas, que caíram da bicicleta para proteger o agressor. Então, o hospital hoje, por conta de uma extensão da Lei Maria da Penha, ele é obrigado a fazer uma notificação à polícia de toda mulher que chegar com algum ferimento que não tenha uma justificativa muito clara. Que é o que acontece com crianças hoje em dia, quando chega também, né? Também. Então, aí fica um pouco mais fácil, né, de descobrir essa questão da violência que a mulher, às vezes, faz de tudo para esconder. Sim. Eunice, você como tesoureira, como você acompanha de perto os esforços para captar recursos e manter projetos sociais no clube? Quais são as principais estratégias que o clube utiliza hoje para garantir a sustentabilidade financeira dos projetos locais? Olha, essa aí é a nossa dor.
é a nossa dor mais profunda, porque nós realizamos todos esses projetos sociais, né, todos esses projetos de apoio, de capacitação, de valorização, utilizando a mão de obra das nossas associadas, mão de obra não remunerada, né? Então, cada uma que tenha capacitação em alguma área, a gente vai se revezando dentro dos segmentos, dentro das necessidades. E nós temos alguns parceiros também que cedem espaços, né, que cedem, às vezes, o lanche para o curso, que cedem material, isso é muito importante, porque você não consegue fazer nada hoje, nenhum projeto, sem ter um material, sem ter um local para reunir as pessoas. E as próprias associadas também contribuem com uma pequena taxa para essa manutenção do clube. E agora, sim, nós estamos aqui na briga mesmo aí para conseguir pessoas que venham patrocinar os nossos eventos, porque se você, com esses recursos, se nós temos conseguido fazer tanto, imagine se a gente conseguir empresas ou pessoas físicas mesmo que sejam tocadas e resolvam nos ajudar aí. Eu acho, não sei se a Ondina tem mais alguma coisa a falar a respeito disso, mas é o que me vem agora. As nossas estratégias são essas, né? É o voluntariado mesmo, os parceiros, e às vezes nós também fazemos algumas palestras, né, online, fazemos, há algum tempo a gente fez rifa, enfim. Bom, para encerrar, que mensagem vocês gostariam de deixar para as mulheres que nos ouvem, que se interessam em participar ou até mesmo em apoiar o clube? Bom, a verdade é, nós queríamos dizer para as mulheres que estão nos ouvindo e também para os seus companheiros, né, que tragam, que incentivem essas mulheres, primeiro, a participar do nosso clube, que venham participar. Nós precisamos de mais associadas, de mais mulheres corajosas, voluntárias, que realmente queiram partilhar conosco, não é? Essa missão sorotimista de melhorar a vida de outras mulheres. Mulher ajudando mulher, não é? E também a todos aqueles que nos ouvem que possam colaborar conosco nos nossos projetos, não é? Tanto os homens como as mulheres, e tanto os empresários como as firmas, que todos possam colaborar para que a gente possa cada vez mais fazer uma Prudente melhor, uma Prudente mais solidária. E eu gostaria de complementar esse apelo da Ondina, né, falando com você, mulher, você que está nos assistindo. Você deverá ter aí algumas horas na sua semana que você possa dedicar ao trabalho voluntário. E eu tenho certeza que muitas de vocês, às vezes, pensam, como é que eu posso ajudar o próximo? Nós estamos aqui te dando uma excelente oportunidade de ajudar o seu próximo, ou melhor, a sua próxima, que são as mulheres e meninas da nossa cidade. E sabe de uma coisa? Fazendo isso, você também será ajudada, porque você irá compartilhar momentos de trabalho, de lazer, de conversas com outras mulheres que pensam como você. Então venha para o Clube Sorotimista, engaje-se nesse movimento, nesse propósito de ajudar mulheres e meninas. E aí, além de estar ajudando a você mesma, você estará também construindo o seu legado. Bem, e onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre o clube, sobre os projetos, onde elas clicam? Olha, como nós falamos, a gente tem algumas dificuldades financeiras e isso faz com que nós tenhamos a nossa sede sempre no endereço da Presidente. Nesse momento, nós estamos utilizando aqui
o Instituto AGC, da nossa amiga Antônia Brás, quase como uma sede, né, Ondina? Porque as coisas estão se concentrando aqui, fica na Avenida Coronel Marcondes, 805. Então, se você precisar ou quiser alguma informação, além das nossas redes sociais, que são o Sorotimista Presidente Prudente, nós estamos no Instagram e no YouTube também com vários assuntos tratados, e agora estamos também, né, com o Rosa Choque, portal Rosa Choque? Podcast. É o podcast Rosa Choque, que vai trabalhar bastante essas temáticas relacionadas às mulheres, e vocês continuem nos assistindo. E venham, procurem as nossas redes sociais e venham procurar para se engajarem nesse movimento que só lhes trará muita alegria e grande prazer. E o prazer foi meu também poder pegar um pouquinho do conhecimento de vocês, da garra, da força, que é isso que a gente precisa. Muito obrigada por essa aula, né? Por essa aula de vida. Muito obrigada. Muito obrigada a você por ter aí trabalhado com a gente esses momentos, né? Queremos agradecer a todos, e eu deixo aí a despedida final para a Ondina, que é a nossa presidente, a nossa sempre governadora, uma mulher incansável nesse trabalho, a qual eu tenho grande admiração e estima, e mais uma vez, convido você, mulher, vem com a gente. Exatamente, Eunice, o fecho é esse. Venha conosco, venha trabalhar por Presidente Prudente. É isso, né? Isso nos traz satisfação, alegria, tranquilidade e paz. É o dever cumprido, todas nós. Você deve sentir isso. Eu tenho alguma coisa a mais a fazer. É isso, é vir conosco fazer esse trabalho voluntário. Muito obrigada, Fabi, não é? Por estar aqui nos entrevistando, conversando, batendo um papo, contando a nossa história. E teremos muitas, então venham assistir conosco. As nossas redes sociais estão aí, não é? Também para que vocês possam ter essa liberdade de conversar conosco, de entrar e de se apresentar. Muito obrigada e até um próximo episódio. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresta.